Uma propriedade Tudor se ergue nas colinas de East Sussex, com suas paredes de pedra desgastadas desde 1591. Jeff Beck chamou River Hall de lar por quase meio século, uma casa de campo tombada como patrimônio histórico de grau 2 em Wadhurst, que parecia saída de uma peça de Shakespeare. Por dentro, vigas de carvalho e alvenaria centenária contrastavam com o zumbido dos amplificadores e o cheiro de óleo de máquina vindo de uma garagem nos fundos. Este não era apenas um refúgio de músico, mas uma oficina onde música e mecânica se encontravam. Foi uma longa jornada desde 206 Deming Road, em Wallington, Surrey, o endereço suburbano onde Beck nasceu em junho de 1944. Quando criança, ele improvisava instrumentos com caixas de charuto e postes de cerca, colocando fios de avião de modelismo para imitar o som das guitarras que ouvia no rádio. Esse ato de invenção na infância, sem cromo, sem dinheiro, apenas criatividade teimosa, já antecipava uma vida inteira construindo coisas com as próprias mãos. Seja um solo que quebrava as regras da música, ou um hot rod que rugia por uma estrada do interior. River Hall foi a vitória e a fortaleza que ele conquistou, mas também se tornou a ferida, um lugar que ele raramente deixava. Um casulo que o isolou em seus últimos anos. A propriedade era privacidade e orgulho, mas o prendeu a um canto da Inglaterra, enquanto o resto do mundo buscava turnês em estádios e os holofotes da fama. Havia ainda outra propriedade em sua história. Em Los Feliz, Los Angeles, ele comprou uma casa no estilo Craftsman em 2014 por pouco mais de $1 milhão. Não era enorme em metragem, 2.364 pés quadrados com 3 quartos e 3 banheiros, mas era feita sob medida para a música. Um estúdio à prova de som ocupava o antigo espaço da garagem, com paredes acústicas, e havia um pequeno teatro ao lado. Em 2022, ele estava pedindo $2,95 milhões por ela, quase o triplo do preço que pagou. Em Los Angeles, onde músicos exibem halls de mármore e piscinas de borda infinita, a casa de Beck era modesta, mais um investimento do que uma declaração. Isso destacava seu paradoxo. Um homem milionário que preferia máquinas na oficina a lustres no corredor. Para Beck, porém, os cômodos de verdade nunca estavam na casa, mas sim na garagem. Em meados dos anos 2000, sua coleção pessoal contava com cerca de 14 hot rods e 3 Corvettes. Esses troféus não foram comprados prontos. Muitos foram desmontados e refeitos por ele mesmo em sua oficina, com jateadores de areia e ferramentas de solda ao lado dos amplificadores de guitarra. Um dos seus primeiros amores foi um coupé de 3 janelas de 1932. Ele encontrou o carro em um anúncio, comprou e enviou à Califórnia para restauração completa. Ele voltou reluzente, mostrando que paciência e mãos sujas de graxa transformam uma carcaça em escultura sobre rodas. Outro carro na garagem trazia uma ironia cinematográfica. Quando o Ford Deuce Coupe original de American Graffiti foi a leilão, Beck tentou comprá-lo. Ele perdeu, então construiu o seu próprio, pintou, detalhou e colocou uma placa que dizia THI 138, uma referência ao primeiro filme de George Lucas. A réplica não era sobre aceitar o segundo lugar, mas mostrar que criar pode ser tão valioso quanto possuir. Quando Eric Clapton comparou suas garagens, Beck sorriu e desprezou as Ferraris. Qualquer um pode comprar um desses. Esses você faz. Era menos sobre rivalidade do que sobre filosofia, riqueza medida não por marcas, mas pelo trabalho artesanal. Essa era a riqueza dele. Não carros esportivos italianos que gritavam status, mas hot rods americanos que falavam de horas na garagem, soldando, lixando e pintando. E ainda assim, essa mesma garagem quase lhe custou tudo. Em 1987, trabalhando debaixo do capô, ele quase decepou o polegar. Anos depois, ele ria de ter a pele arrancada pela areia jateada. Para outros, eram acidentes. Para ele, eram momentos em que quase perdeu as próprias mãos que criaram seu som. O contraste com sua infância era extremo. Na infância, ele sequer tinha acesso a carro. Sua mãe lhe deu uma revista Hot Rod quando ele tinha 6 anos, e aquele papel brilhante virou sua janela para um mundo de motores e cromados. Um sonho distante em uma página virou realidade em sua propriedade. 14 hot rods,
3 Corvettes, uma garagem que pulsava como um segundo palco. Mas não foram apenas os carros que o definiram. O outro palco, o literal, foi onde seu talento encontrou a imortalidade. Em 2009, o Hall da Fama do Rock and Roll o incluiu como artista solo. Jimmy Page, seu amigo de infância e colega nos Yardbirds, o chamou de chefe silencioso. Page pegou uma guitarra e juntos tocaram Beck's Bolero. Esse instrumental foi gravado pela primeira vez em 1966, com Page na guitarra base, Keith Moon na bateria, John Paul Jones no baixo e Nicky Hopkins no piano. Foi um supergrupo antes do Led Zeppelin ter nome, com uma faixa que unia fraseado clássico à agressividade do rock. No palco da cerimônia de introdução, décadas depois, o riff ecoou como um trovão, cada nota se moldando nas mãos de Beck de forma única. Para o público foi um momento de reverência, ecoando a história ao vivo. Para Beck, era um ciclo completo. Do garoto que ouviu How High the Moon, de Les Paul, num rádio chiando ao homem cujo som agora definia a expressão da guitarra elétrica. Mas a reverência nunca foi tudo. Beck resistiu a ser definido pelas expectativas da indústria. Quando os Rolling Stones pediram que ele substituísse Mick Taylor, ele recusou, dizendo aos amigos que estava meio morto na época e que entrar na banda destruiria sua reputação. Entrar nos Stones traria turnês em estádios e fama mundial, mas Beck preferiu seguir independente. Até seus sucessos causavam desconforto. Seu single pop de 1967, High Ho Silver Lining, foi um sucesso nas paradas. Mas Beck desprezava isso. Ele carregou por décadas a sombra de um sucesso pop que chamou de um assento de privada cor-de-rosa pendurado no pescoço. Para ele, a música digna de lembrança era instrumental, experimental e ousada. Singles pop, mesmo lucrativos, pareciam correntes. Essa teimosia era princípio e preço a pagar. Isso o mantinha respeitado entre os colegas, mas o afastava dos grandes picos da fama comercial. Isso fez dele um herói cult, porém frequentemente incompreendido por ouvintes casuais. A história da fortuna de Jeff Beck não é escrita apenas em libras e dólares, mas também em cicatrizes, recusas e no peso de decisões que lhe custaram tanto quanto o protegeram. Uma dessas cicatrizes veio em dezembro de 1969, quando ele sobreviveu a um acidente de carro que fraturou seu crânio. Ele já era famoso, tendo substituído Eric Clapton nos Yardbirds 4 anos antes. Mas o acidente o afastou enquanto seus contemporâneos avançavam nos anos em que Led Zeppelin e Deep Purple construíam impérios globais. A ferida era física, mas também custou oportunidades perdidas. Isso contrastava muito com seus primeiros anos, quando sua carreira quase terminou antes de começar. Na adolescência, fez bicos como pintor de carros, decorador e zelador de campo de golfe. Esse trabalho não permitia fraturas no crânio, era uma atividade constante de sobrevivência. Ao optar pelo caminho arriscado da música e velocidade, ele arriscou corpo e fortuna. E ainda assim sua arte continuava a levá-lo adiante. Mesmo depois do acidente, ele se reinventou com o Jeff Beck Group. Em 1968, o álbum Truth chegou. Ao número 15 nas paradas da Billboard, a formação incluía Rod Stewart, Ronnie Wood e Nicky Hopkins, homens que mais tarde se tornariam nomes conhecidos. As sessões eram caóticas. Stewart chegou a rejeitar uma semana de demos de Beck por estarem na tonalidade errada. Mas o caos produziu um som que ficou marcado na história do rock. Apesar de desprezar o sucesso comercial, Beck não era alheio aos troféus. Ele ganhou 8 prêmios Grammy ao longo de sua carreira, incluindo 3 pelo álbum de 2010, Emotion and Commotion. Esse álbum mostra Beck reinterpretando Nessun Dorma na guitarra, convertendo a área de Puccini em lamentos elétricos. Foi a própria definição de deslumbramento, séculos de tradição operística canalizados por uma Stratocaster. A faixa terminava com o mesmo verso cantado por Luciano Pavarotti, mas as mãos de Beck já haviam dito aquilo de outra forma. Esse deslumbramento também trouxe feridas. O Grammy o coroou como um mestre, mas em entrevistas ele rejeitava a ideia de perfeição. Ele disse uma vez que se não quebrar as regras pelo menos 10 vezes em cada música, não está fazendo seu trabalho direito. Era uma filosofia que empolgava os puristas e frustrava os produtores. Para o mundo ele era um gênio.
Para a indústria, ele era imprevisível. Sua riqueza também refletia essa imprevisibilidade. Quando morreu, seu patrimônio era de cerca de 20 milhões de dólares. No entanto, em 2001 ele estava ressentido com o que chamava de taxa de imposto de 46%. Sua reclamação não era abstrata, e ele havia acabado de repintar vários de seus carros, porque o clima úmido da Inglaterra fazia a pintura descascar. Toda a libra que ele ganhava ia para o fisco ou para a oficina de funilaria. A riqueza parecia diferente quando estava presa em aço, verniz e pedra. Ela também era frágil. Em 1987, quase perder o polegar na garagem poderia ter destruído sua capacidade de tocar. Para um homem cujo toque era sua fortuna, o quase acidente foi tão assustador quanto um imposto. Mas as feridas de Beck não eram só físicas ou financeiras, mas também de reputação. Suas recusas tinham peso. Para Beck, recusar propostas até de gigantes era tão marcante quanto a música que ele aceitava. Isso resultou em turnês menores, menos manchetes e menos dinheiro do que ele poderia ter tido. Mesmo assim, isso consolidou sua reputação como o guitarrista dos guitarristas, respeitado, intransigente e sem querer ser uma engrenagem na máquina de outra pessoa. Ele carregou por décadas o peso de um sucesso pop, chamando-o de assento de privada rosa pendurado no pescoço. Para Beck, a humilhação às vezes vendia mais discos do que o orgulho. Até seus relacionamentos traziam triunfo e dor. Ele se casou com Patricia Brown em 1963, muito antes da fama, mas o casamento terminou em 1967. Depois, ele ficou quase 20 anos com Celia Hammond, modelo que estampou a capa do álbum Truth. Em 2005, ele se casou com Sandra Cash, que permaneceu com ele até sua morte. Ele deixou toda a sua fortuna para ela, assinando um testamento em 2017, que a tornou sua única herdeira. Impressionante! Um homem que criou hot rods e tocou guitarras que rugiam como um trovão, mas terminou a vida em paz ao lado de sua parceira em uma mansão em Sussex. E embora ele não tivesse filhos, o leilão de suas guitarras em 2025 se tornou sua estranha herança para o mundo. Esse leilão foi por si só um espetáculo. Em janeiro de 2025, a Christie's de Londres vendeu 130 de suas guitarras, amplificadores e ferramentas. A venda arrecadou um total de 8.727.284 libras. Sua Stratocaster branca, Anushka, foi vendida por 1.008.000 libras. Sua Gibson Les Paul Oxblood de 1954 ultrapassou a marca de 1 milhão de libras. Até mesmo a Les Paul Yardburst alcançou 403.200. Para os fãs, cada instrumento era uma relíquia. Para seu espólio, cada um era apenas um lançamento contábil trocando cordas e madeira por dinheiro. O mais revelador foi que os 4 últimos lotes, vendidos por altos valores, foram totalmente destinados ao Foley Wildlife Rescue Trust. Era a mesma instituição de caridade que ele apoiou discretamente em vida. O homem que fez hot rods barulhentos também financiou o resgate de corujas, ouriços e pássaros canoros. Era um contraste marcante como seus bands de guitarra, trovão e logo após, silêncio. Até suas amizades tinham contradições. Johnny Depp visitava frequentemente sua casa em Sussex nos últimos anos, amizade que ganhou destaque durante os julgamentos de Depp. Alguns viam isso como Beck oferecendo um refúgio, outros viam como algo que pegava mal. Isso evidenciava a indiferença de Beck ao que os outros pensavam. Sua propriedade, construída em 1591, era tanto um refúgio para atores quanto para pássaros. Mesmo assim, a casa River Hall talvez fosse sua posse mais reveladora. Classificada como patrimônio histórico de grau 2 com pedras pesadas e séculos de história, ela contrastava bastante com o simples sobrado suburbano em Wallington, onde Beck nasceu. De guitarras feitas com caixa de charuto a Strats de 1 milhão de libras, de bicos pintando carros a uma garagem cheia de Corvettes, da Domain Road até River Hall, a trajetória não foi apenas ascendente, foi irregular, cheia de feridas e reinvenções. O golpe final veio em janeiro de 2023, quando Beck morreu repentinamente de meningite bacteriana. Um fim silencioso para quem nunca teve uma vida tranquila.
Relatos disseram que seu funeral foi uma cerimônia privada, com apenas familiares próximos, e Johnny Depp teria estado presente. Jimmy Page o homenageou como o chefe silencioso, uma frase que capturava tanto sua humildade quanto sua liderança. E ainda assim, o legado sobrevive ao silêncio. Beck entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll 2 vezes, uma com os Yardbirds e outra como artista solo. Ele adaptou Puccini para a guitarra, fez garagens virarem museus e recusou a fama em estádios quando contrariava seus princípios. Ele deixou guitarras que valiam milhões, carros menos caros, mas feitos com mais amor, e uma propriedade que era fortaleza e prisão. O vento sempre esteve lá, admiração, maestria, inovação, mas a ferida nunca sumia. Acidentes, desprezo pelos próprios sucessos e o preço de viver fora do padrão. O estilo de vida de Jeff Beck nunca visou impressionar a multidão, mas sim satisfazer suas obsessões. Um Ford Coupe 1932, uma Stratocaster branca, uma casa em estilo Tudor com uma garagem que rugia mais alto do que qualquer salão de festas. Era excêntrico, às vezes custoso, às vezes levava ao isolamento. Mas em suas contradições, revelava algo raro, uma vida moldada não pelo que ele podia comprar, mas pelo que ele podia construir. Essa é a verdadeira riqueza de Jeff Beck. Um estilo de vida de hot rods e pedras do século XVI, de guitarras milionárias e instituições de caridade ligadas às florestas, de recusar Ferraris, rejeitar os Stones e dobrar as regras até elas gritarem. Ele deixou para trás um império de som e aço, e um lembrete de que as maiores fortunas nem sempre são medidas pelo que você possui. Às vezes, elas são medidas pelo que você cria.